Olá, eu vou falar sobre o meu trabalho de doutorado, minha tese. A minha tese trata, né, da Carolina Maria de Jesus. Ela foi defendida em abril de 2019 na PUC do Rio de Janeiro. E esse trabalho, né, eu cursei o programa de pós-graduação de Cultura, Literatura e Contemporaneidade. Eu busquei falar da Carolina por meio de um olhar que fosse um pouco diferente do que quando a gente vai trabalhar, né, com a autora, com alguns aspectos de sua obra, a gente fica muito focado no quarto de despejo, né, que é o grande trabalho, assim, da vida dela, né. Ela ficou reconhecida por conta do quarto de despejo, mas eu busquei traçar uma linha, né, de contribuição, né, no sentido da gente olhar para os movimentos que nós tivemos, né, ali nos anos 2000, né, e perceber que a Carolina lá atrás, né, lá nos anos 60, quando ela lança o quarto de despejo, ela está sendo muito emblemática, né? Ela é uma figura que traz, que traz assim, que confere um lugar de muita importância na literatura, né? E aí na literatura como um todo, quando eu vou olhar, né, naquele momento ali em 2019 e falar de literatura marginal, e aproximar o trabalho dela dentro desse movimento político, né? Eu tô falando disso, né? De marginalidade também quanto um lugar político. Mas enfim, o título do meu trabalho foi Os Vários Gêneros da Produção Artística de Carolina Maria de Jesus e a Literatura Marginal Contemporânea. Então eu busquei pegar trabalhos da Carolina que não fossem aqueles trabalhos que ela é muito conhecida, né? O Quarto de Despejo, a Casa de Alvenaria, enfim. Trabalhei com a questão musical, com o aspecto musical, trabalhei ela escreveu peça de teatro, ela tem um livro de provérbios, então eu me vali desse outro olhar, né, de um olhar mais poético, que tem um viés político um pouco diferenciado, né? Então, o meu trabalho está dividido em quatro capítulos, e sendo o primeiro deles, né, a introdução. Nessa introdução, eu vou fazer um pouco o apanhado da minha trajetória, né? O que me leva a pesquisar esse assunto. Por que eu vou pesquisar esse tipo de literatura? E aí eu começo falando da minha especialização, né? Eu fiz uma especialização muito rica, né? Muito bonita, assim, que agradeço demais, assim, o curso. Um curso que era voltado, né, para as relações étnico-raciais e a educação, né? A gente falava de prática educacional com a temática racial, que a gente estava ali naquele momento ainda, né, mais recente da lei 10.639, né? A gente ainda não tinha lei específica para indígena, depois foi separado e fizeram uma outra, né? Mas naquele momento ali, então o Cefet dá esse passo inaugural e eu participo. Eu acho que a minha turma era a segunda, talvez a terceira. E aí eu vou falar da minha especialização, e eu falo que eu vou fazer a especialização por conta de um evento, né? Eu fiz um estágio quando eu estava ainda na UFRJ. Eu fiz um estágio não obrigatório numa escola dentro do Complexo do Alemão, e isso me fez pensar bastante, né, as dinâmicas de interação, né, dentro do espaço escolar, porque ali a gente tem o saber, que é um saber
institucional e um saber popular, o que as crianças levavam para a escola também, né? E o estágio foi muito rico e eu saio, termino, concluo meu estágio e vou fazer essa especialização. E na especialização eu vou trabalhar com algumas questões voltadas para a literatura marginal, que você tem ali nos anos 2000 o começo, né, dessa temática, né? Você tem ali o lançamento do livro, né, da Cidade de Deus, depois o filme. Então, a cultura começa a olhar de uma forma diferenciada para essas questões e mais a fundo eu vou falar sobre outras coisas e emendo ali um mestrado também da mesma temática, né? Um mestrado interdisciplinar, em que eu vou pesquisar de modo mais aprofundado esses autores, né? Esses autores da literatura marginal de São Paulo, né? E a partir disso, né? A partir dessa minha pesquisa, eu encontro essa questão da Carolina, né? Essa autora. E o mestrado não dá para dar conta, né? O mestrado não... Eu não consigo fechar esse círculo, assim. E aí eu emendo o doutorado e aí a partir disso eu começo a minha pesquisa, né? E a introdução é sobre isso. A introdução é sobre essa minha busca, essa minha pesquisa inicial. E o meu doutorado como uma continuidade, mas aí é uma continuidade em que eu volto para trás, né? Eu retrocedo historicamente para ver, né, o que possibilita esse movimento, né, esse olhar. E aí eu vou pesquisar de modo mais aprofundado a Carolina. Então, conforme eu disse, né, são 4 capítulos. O primeiro é a introdução, que eu acabei de falar, né, que é mais um percurso pessoal, né, que eu vou falar da minha trajetória acadêmica. Mas o segundo, eu começo falando que a Carolina, né, a literatura da Carolina é um território contestado, né? E aí, nesse capítulo, eu vou falar de legados também muito importantes que nos ajudam também a situar, né, a questão da Carolina, que é a Maria Firmina dos Reis e a Alta de Souza. E aí eu vou fazer um trabalho bem esmiuçado, né, em relação principalmente a Maria Firmino, né, porque a gente tem no trabalho dela, em Úrsula, a gente não tem uma repercussão na história da literatura, né? A Alta de Souza, ela tem uma certa penetração nas escolas, né? A gente fala, o Olavo Bilac fez o prefácio do livro dela, enfim. Mas a Maria Firmino não, então o que acontece, né? Ela era uma mulher, né, super atuante, uma intelectual, uma pessoa que tinha ali interesse pela cultura, enfim, que trouxe assim importantes contribuições, mas que esbarrava na questão da cor e do gênero. Ainda sobre essa questão da contestação, tem a questão da reivindicação, né, a reivindicação do lugar de escritora. E aí eu vou falar um pouco vou fazer uma contraposição, né, do trabalho da Carolina com o trabalho da Virginia Woolf, né? Vou fazer eu acabo fazendo, né, uma analogia entre o trabalho da Carolina e o da Virginia Woolf, né? Que ela vai falar do teto e a Carolina vai falar das questões da casa, né? Os livros da Carolina trabalham muito com essa comparação. E como que a Virgínia, mesmo sendo uma mulher branca, né? Em outra sociedade, em outro tempo, mesmo tendo inúmeros
privilégios, se aproxima em muitas questões relacionadas à escrita, à vida, né, uma vida dedicada à literatura e como elas se alimentam dessa literatura e como o mundo é injusto, né, nas críticas, na aceitação, enfim, vou fazer essa ponte, né, e inclusive o subtítulo é Um Teto Todo Seu, né, que ela vai fazer uma analogia com a casa. Perdão. E aí, dentro ainda dessa questão da Carolina, né, da literatura contestada, tem um terceiro tópico que é a vida por escrito, que ela vai falar da inquietação, ela vai falar da revolta, ela vai falar do quanto ela se sente mal residindo na favela, né? E aqui tá uma das coisas, acho que relevantes da pesquisa, do trabalho que eu fiz, né? Quando a gente vai traçar essa aproximação, né, e vai falar que a Carolina é uma pessoa muito importante para a literatura marginal, é importante a gente falar que ela está lá nos anos 60, vivendo na favela do Canindé, e que é um espaço completamente insalubre. E se você tem nos anos 2000, as pessoas falando que é possível, né, você positivar, é possível trazer coisas para a favela, é possível ter um outro olhar, a Carolina não tem essa visão. Então, é um tópico relacionado a mais ou menos isso, né? E aí, o último tópico desse capítulo 2, né, da literatura contestada, é sobre as dimensões do legado artístico, né? E aí é um texto muito bonito do Antônio Cândido que vai falar sobre direitos humanos e literatura, né? Que a literatura é um direito, né? E assim como a gente tem a necessidade de se alimentar, a necessidade de se vestir, de ter, a gente tem também o direito ao acesso à cultura, isso não deveria ser negado. E aí eu procuro, né, amarrar, ligar esses pontos, né, porque quando dentro desse capítulo eu faço a comparação dela com a Virginia Woolf, eu falo assim, nossa, mas por que, né, em outro momento, em outro país, uma pessoa branca com certos privilégios, mas situações relacionadas ao trabalho de escritora muito comuns, né? Essa questão de ter a necessidade de escrever para se expressar, para se sentir feliz, para se sentir completa no mundo, né? Ambas expressam, e isso está muito ligado a essa questão de ser um direito, né? Que não deveria ser negado a ninguém. O terceiro capítulo, que vai falar da literatura, da cultura e da representação, eu vou falar um pouco dos diálogos marginais. E é aqui que eu vou trazer de modo bem característico, né, as temáticas, eu vou trazer os textos, né, da Carolina e os textos de alguns escritores, né? E aí eu vou aproximar o Canindé, que é a favela que a Carolina vive em São Paulo, do Capão Redondo, que é a favela que o Ferrez, né, se estabelece, e seus livros e tudo mais é baseado nessa favela, né? E aí o palco dos dois escritores, tanto da Carolina como do Ferrez, é São Paulo. E aí o Ferrez vai falar da questão dos espaços e a Carolina também, né? Ela vai falar num livro de provérbios, né? Como é difícil andar em São Paulo, como os carros são velozes e como ela fica com medo de ser atropelada. E o Ferrez vai dizer que em São Paulo ninguém é inocente. E aí tem um texto, né? Que é o Plano, que é sobre a volta para casa do trabalhador, né? Então é o ônibus,
o ônibus que não funciona, que demora, as condições insalubres, a pessoa que tem dificuldade de acesso, enfim, né? Quando eles vão falar da cidade, eles se aproximam bastante, mesmo tendo essa diferença, né, temporal. E aí tem a questão do terrorismo literário, né? Inclusive é o texto de abertura do livro que o Ferrez organiza a partir das edições especiais da revista Caros Amigos, né? O texto de abertura é terrorismo literário e eu me valho desse texto, é um texto muito emblemático para esse movimento. E a Carolina, o terrorismo literário da Carolina se estabelece de uma outra forma. Então, nesse momento, eu faço algumas análises relacionadas ao período em que ela lança o livro, né? Então, eu coletei, né, alguns trechos, algumas matérias do Jornal do Brasil, falando, né, de eventos e o quanto, né, a Carolina está sempre com a escritora favelada, sempre, né? Ela nunca é só a Carolina Maria de Jesus, ela nunca é a escritora do quarto de despejo. Ela é sempre muito estereotipada, né? Ela é sempre a escritora negra, ela é sempre a escritora favelada, né? Então, a presença da Carolina nos espaços é uma forma de terrorismo, né? As pessoas não conseguem compreender e aí eles acabam rotulando. E o Ferrez não, o Ferrez é um discurso dos anos 2000 que faz uma ameaça, né? Mas é uma ameaça contundente no sentido de colocar, olha, o medo de vocês é que a gente ocupe os espaços que foram negados, e nós ocupamos, e nós estamos ocupando. E aí, nessa última etapa, tem o Moradas, né, que é um livro do Alain da Rosa, e vai falar da casa também, ainda sobre essa questão da casa, né, da morada como algo positivo, como um refúgio, e também um olhar de crítica, né? A Carolina vai falar sempre da questão da pobreza, o Marcelino Freire vai falar do solar, né? Solar dos príncipes, como que funciona essa questão, né, do acesso à casa do pobre, o acesso à casa do rico. Enfim, eu procuro condensar ali, amarrar, né, esses elementos estruturantes para falar sobre esse aspecto da casa, né, a partir de diferentes perspectivas. E por fim, vou falar da negritude e da ancestralidade, que é o último capítulo, né? E aí vou falar sobre a questão do orgulho, do pertencimento. Tem um texto do Sérgio Vaz denominado Magia Negra, que vai falar sobre isso. A Carolina usa muito no Diário de Bitita a questão do avô, da ancestralidade, da roda, do passado, né, de escravidão, dos seus antepassados. É um livro bastante rico nesse aspecto. E aí vou falar também das múltiplas artes, né, enfocar mais essa questão das múltiplas artes, que ela era uma multiartista, que ela conseguiu gravar uma LP, né, uma LP de marchinhas de carnaval. Então vou falar um pouco disso, né, da escrita, da poesia, da música. E para finalizar, a questão da literatura expandida, né, da eleição das obras, do poder, da circulação, né, esses autores, eles conseguem chegar em lugares que antes não seria possível de imaginar, né, e a redescoberta aí no século XXI da Carolina, né, dela no Google, nas provas, em homenagens, em todas as etapas, né? Enfim,
Esse foi a apresentação, né, do meu trabalho, um trabalho de 4 capítulos, e é isso. Obrigada.